Bom, o que eu queria falar hoje é o seguinte: você acha correto um empresário punir o seu funcionário porque o Estado, o governo, ele pune esse empresário? Você acha isso correto? Porque eu recebi mais um comentário daquela famosa frase, daquela famosa fala dos empresários, dos comerciantes, dizendo que eles têm que pagar um salário pro funcionário e outro pro governo. Isso todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo tem conhecimento sobre isso, de que isso realmente acontece. Só que você acha justo que, pelo fato disso acontecer, ele passar esse problema que ele tem pro funcionário dele? Ah, então quer dizer que o cara ele abre uma empresa, aí ele tem que pagar muito imposto, tem que pagar os encargos desse funcionário e tudo mais, encargos altos, como eles mesmos dizem, um salário pro funcionário e outro salário pro governo. Por causa disso, é justo ele abaixar o salário, os benefícios desse funcionário por o governo estar agindo com ele dessa forma? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz sentido, tá? Empresários, não faz sentido você falar isso. O que tem que ser feito é, bom, se você não tem, o básico é o seguinte: se você não tem condição de ter um funcionário, não tenha. É só isso. Não, eu abri um supermercado de bairro ali, um mercadinho, um armazém. Só que eu não consigo pôr um funcionário pra mim, comigo ali, porque é muito alto essa despesa, esses encargos. Eu não tenho condição. Aí eu vou pegar e vou contratar vou pagar 1.518, que é o salário mínimo, vou pôr essa pessoa numa escala absurda, 7-0 praticamente, vou atochar esse cara de trabalho, de serviço, deixar ele exausto. Não vou, não vou pagar nada a mais do que a lei me exige que eu pague, porque o governo ele me ferra. Isso é justo? Tá certo fazer isso? Fora que eles não falam de todo o resto que acontece, né? De tudo que o trabalhador sofre lá dentro. Mas então isso não é argumento. Outros caminhos têm que ser seguidos por quem não consegue ter um funcionário. Porque ele abriu a empresa dele porque ele não queria ser um. Já começa desse princípio já. Já começa por aí. Abre a empresa, resolveu virar funcionário porque é lucrativo sim, porque é bom, porque todo mundo gostaria de ter uma empresa. Eu gostaria, lógico que eu gostaria de ter uma empresa lucrativa, ganhando, fazendo dinheiro. Então é bom sim. Então ele estava insatisfeito, por isso que ele foi atrás de abrir a sua própria empresa. Não consegue? Não vê alternativa? Faça como os outros fazem. Entrega currículo, faça cursos, faculdade, trabalhe com algo que você possa empreender e não necessariamente contratar pessoas para trabalhar com você, porque existe áreas sim que dá para empreender sem precisar contratar funcionários. Você ser o seu próprio chefe e você não precisar ser chefe de ninguém. Essas alternativas também acontecem. Sei lá, investir em algo para aprimorar a empresa que você já tem e que vai fazer ela ter mais lucros e aí você conseguir pagar melhor. Tô falando de várias alternativas aqui. Tem. Putz. Não é o caminho fazer uma pessoa de escrava. Não é esse o caminho. O, esse, esse salário mínimo, ele é um salário de sub-sobrevivência. Porque tem as pessoas que elas vivem, ou seja, ela tem a casa própria dela, ela tem carro, ela viaja, ela paga plano de saúde, ela paga escola particular para os filhos, tem plano de saúde para a família inteira, viaja para vários lugares e o dinheiro ainda sobra. Essa pessoa está vivendo, certo? Tem a sobrevivência, que é o quê?
A pessoa ela não consegue viajar, ela não consegue ter um carro bom, mas ela tem um teto para morar, ela consegue se alimentar mais ou menos, não tem um plano de saúde. Essa é a sobrevivência. E tem abaixo disso, que é o que o salário mínimo no Brasil hoje ele entrega para quem o recebe, que é mal conseguir pagar a moradia, mal conseguir se alimentar, certo? Pagar as contas e ficar no limite, não, às vezes ter que dividir uma coisa que não era para ser dividida. Porque hoje acontece da pessoa ter que dividir uma conta de luz, que ela paga todo mês. Então é absurdo. É absurdo. É o cúmulo do absurdo. A pessoa ter que dividir uma conta que todo mês já chega uma pra ela. Como que ela vai dividir uma conta de energia? Como que ela vai passar um aluguel num cartão, sendo que no mês seguinte ela vai ter que pagar de novo? Então tem que ser uma conta que a pessoa tem que dar conta de pagar naquele mês. Então essa é a subsobrevivência. É isso que as pessoas estão vivendo. As pessoas estão chegando nesse ponto da subsobrevivência. E aí o que elas fazem? Não vou trabalhar então, ué. Ué. Se eu tô tendo que passar no cartão, dividir uma conta desse mês, que mês que vem vai chegar outra, e eu ainda tô trabalhando pra isso, eu tô comendo arroz, feijão e ovo, eu não tenho a menor perspectiva de comprar um carrinho velho pra andar. Porque pra ter um carrinho velho tem que ir lá e fazer um puta de um financiamento gigantesco. Eu não tenho condição de dar entrada numa casa própria. Eu não tenho condições de ter perspectivas. Eu não tenho perspectiva de melhora nenhuma na vida. É isso que as pessoas estão passando. É isso que o salário mínimo de 1.518 dá pra pessoa. Dá uma sobrevivência. É um nível abaixo da sobrevivência. O nível abaixo da sobrevivência. E aí eu tô dizendo, claro, para quem tem uma família para cuidar, às vezes o cara tá sozinho, como eu, alguns ainda até conseguem, ganhando salário mínimo, estar dentro da sobrevivência. Ele não viaja, ele não tem carro, ele não consegue nada de luxinho assim, mas ele ainda consegue não se endividar, tá? Agora família, acabou. Aí teve família, salário mínimo para quem tem família é salário de subsobrevivência. Ou seja, é quase de miséria. Você entende esse ponto? É quase de miséria. Não é que o cara tá querendo, assim, tô vendo o caminho que muita gente tá tomando de não querer esses empregos. Não é que o cara tá exigindo nada demais, não, e não tá querendo trabalhar, não. É realmente não está compensando. Não está compensando. Porque ele faz entrega e ganha isso. Ele dirige o Uber, ganha mais do que isso. Ele vende bala no sinal. Os caras vendem bala no sinal. Ele ganha mais do que isso. Então é um salário de sobrevivência. Então, não é comigo que assim, eu faço conteúdo sobre isso, eu falo sobre essas coisas. E vai vir sempre alguém falar. Porque o empresário ele tem que pagar um salário pro funcionário e outro pro governo. Mas não é o caminho que ele tem que tomar, não é passar isso pro empregado dele, não. Pro funcionário dele. Não é esse o caminho. O governo me ferrou, aí eu vou e pego e ferro o funcionário. Aí ferro ele, ferro a família dele inteira, que ele tem que prover coisas pra família dele, tem uma família pra sustentar. Ou mesmo que não tenha. Mesmo que não tenha, o salário mínimo não é dignidade nem pra quem... Pra essa parcela da população que quer viver sozinho. Como eu disse agora há pouco, se a pessoa estiver sozinha, talvez ela consiga até sobreviver. Ela passe desse nível de subsobrevivência e chegue no nível de sobrevivência. Mas não passe disso daí. Não passe disso daí. Então é basicamente isso. É alguma outra alternativa que o cara tem que pensar em seguir,
já que ele não consegue pagar um funcionário, já que ele não vê saída para isso, entendeu?